Ok, vamos trabalhar agora o final do capítulo 2 de Tito, esse livro, essa carta que tem nos abençoado tanto, tão prática para a vida da igreja. Vimos no capítulo 2 até o versículo 10 como Paulo orienta as mais variadas classes sociais, classes etárias da igreja, né? Mulheres, homens, jovens e também o próprio Tito e os servos. E agora nós temos nos versículos de 11 a 15, ele parece que muda um pouco, mas ele vai falar de algo assim que sustenta tudo isso que ele tem falado até agora. E ele reserva esses versículos para falar sobre a graça que ensina. E quero colocar para os irmãos aqui a grande ideia desse texto. A grande ideia: não há como consertar uma igreja sem ensinar e viver a eficácia da graça. Parece que o que Paulo está orientando aqui a, a Tito é que a graça é de suma importância para o conserto de uma igreja. Sem a compreensão da graça, sem o ensino da graça, sem absorvermos o que é realmente graça nas nossas vidas, fica muito difícil consertar uma igreja. E eu gostaria de começar agora com os irmãos, falando sobre o primeiro versículo que aparece aí. Aliás, é o último, eu vou começar do último. Fala essas coisas, exorta e repreende com toda autoridade. Ninguém te despreze. Ele já havia falado anteriormente da autoridade com que Tito deveria eh, eh, pregar e falar à igreja. Tanto é que lá no versículo 7 ele diz que a tua conduta seja exemplar em tudo. Na doutrina, mostra integridade, sobriedade, linguagem sadia, irrepreensível. Então, como é importante a autoridade daquilo que ele fala. Eu gostaria de destacar aí no versículo 15, o começo dele. Fala estas coisas. Gente, como é importante a gente falar aquilo que Deus mandou a gente falar. Por exemplo, lá em 2 Pedro, capítulo 14, capítulo 4, versículo 11, se alguém fala, fala como quem transmite a palavra de Deus. Fidelidade. Josué 1:8, não deixe de falar deste livro, desta palavra da lei. A questão é que nós recebemos uma incumbência de falar aquilo que Deus mandou que falássemos. A partir daí, nós vamos entender que ele falou: fala estas coisas, exorta, repreende com toda autoridade, ninguém te menospreze. Repara que aqui ele fala novamente da autoridade. Pregador, profeta, sem autoridade não conserta a igreja, não. Uma igreja vai ser consertada com a autoridade daquele que é fiel e fala aquilo que Deus mandou ele falar. Agora vamos para o versículo 11. O versículo 11, ele diz assim: porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Ok, a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Ele estava pedindo para que falasse, que ensinasse isso. A graça foi para todos os homens. Eu sei que nós temos linhas de posições teológicas, o calvinismo, aquele que não é calvinista, aquele que é calvinista 3 pontos, aquele que é calvinista 4 pontos. Gente, eu não gosto de me envolver nisso, não. Isso já tem dado tantas polêmicas e até pessoas ofendendo um ao outro. Não gosto dessa ideia. Por isso, quando falam da primeira igreja batista de Atibaia, eu quero que ela seja definida como a igreja bíblica, tão somente. Não quero outra forma de tratar a igreja, senão uma igreja bíblica. Se está falando que é para todos os homens, como o texto está dizendo, vamos pensar que a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Se você tem a sua interpretação um pouco diferente, que é só para alguns homens, fique com ela, mas vamos em frente. Mas a graça se manifestou
trazendo salvação a todos os homens. E Paulo estava orientando a Tito e que falasse à igreja essa verdade. E vamos agora para o versículo 12. Olha aqui a orientação que ele dá para o seu pupilo Tito. Ensinando-nos para que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivamos nesse mundo de maneira sóbria, justa e piedosa. Ensinando o quê? Ensinando a graça. E a graça sendo ensinada para que as pessoas se renunciem à impiedade, às paixões mundanas e vivamos nesse mundo de maneira sóbria e sadia. É uma vida santa, é uma vida diferente, é uma vida separada. E ele vai continuar. Agora, no versículo próximo que nós temos aqui, é o 13. Qual é o ensinamento? Estou destacando alguns verbos desse texto. E agora ele vai para o 13. Aguardando a bendita esperança e o aparecimento da glória de nosso grande Deus, Salvador Jesus Cristo. Eu acho muito interessante essa ideia de aguardar a bendita esperança. Vamos pensar em aguardar com expectativa a volta de Cristo. Mas há um problema aqui, né? Dificilmente nós acordamos e agradecemos pela noite e descanso e dizemos, Senhor, Maranata, quem sabe é hoje. Me perdoe a tossezinha aí, mas eu tenho que aproveitar a gravação. Não vou fazer outra gravação por causa de tosse, né? Mas esse aguardar que o texto diz aqui é muito interessante. Quando você aguarda, você está envolvido nessa esperança do aparecimento da glória de Cristo, e eu creio que isso muda um pouquinho a nossa forma de viver. Talvez uma das coisas que a gente deveria colocar em prática na vida é sempre pensar: hoje Cristo pode voltar. E a partir do momento que nós vivemos nessa esperança da volta de Cristo, garantido pela graça manifestada a nós, eu creio que a nossa vida vai ser um pouquinho diferente. Mas vamos em frente. Versículo 14. Aqui o verbo é entregar. Que se entregou a si mesmo por nós para nos remir de toda maldade e purificar para si um povo todo seu, consagrado às boas obras. Esse texto é maravilhoso, né? Cristo se manifestou para que ele ganhasse ou remisse um povo exclusivamente seu. É o que diz lá em 1 Pedro 2,9, né? Nação santa, raça diferente, povo escolhido, povo de propriedade exclusiva de Deus. Foi por isso que manifestou a graça, para separar esse povo para ser de Deus. E observe que o texto aí tem uma conotação diferente aí. Para nos remir de toda maldade, envolve também a purificação de vida. Ele fez esse trabalho, a obra de Cristo foi totalmente completa. Agora, nós devemos ser esse povo consagrado às boas obras. O que seria boas obras? Eu acho que a definição de boas obras é o seguinte: é tudo aquilo que a gente faz de bom para Deus. Tudo aquilo que nós fazemos e Deus aprova. Tudo aquilo que nós fazemos porque Deus quer que façamos. É isso que diz o versículo que nós acabamos de ouvir. Meus queridos irmãos, aqui está esse pequeno trecho que fala sobre a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso que a grande ideia, não há como consertar uma igreja sem ensinar a viver a eficácia da graça. Como seria importante se nós todos vivêssemos debaixo da eficácia da graça, a graça que nos capacita, a graça que nos dá condições de viver nesse mundo tenebroso, a graça que nos dá a esperança de vida eterna, a graça que custou um alto preço do próprio Deus na pessoa do Senhor Jesus Cristo para morrer na cruz pelos nossos pecados. É essa graça que nos sustenta. Sem essa graça não se conserta a igreja. Por isso que Paulo começa lá dizendo para Tito, olha,
Você quer consertar essa igreja? Primeiro, estabeleça uma liderança como eu lhe ordenei, como eu ensinei. E logo em seguida, ele vai dizer: agora você vai ensinar aos mais velhos, às mulheres, aos jovens, aos servos e a você mesmo, Tito, como vocês devem viver. Aí depois ele vai falar dessa graça maravilhosa que nos capacita a esse viver. Vamos voltar daqui a pouco para o capítulo 3, que é sensacional também, dessa carta extremamente prática. Mas fiquem com essa grande verdade: não há como consertar uma igreja sem ensinar e viver a eficácia da graça de Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém.